Ninguém tem ideia das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos. Alguns poucos são comentados, outros muitos, graças a Deus, não saíram de dentro do CT. E com tudo isso nós conseguimos, passo a passo, caminharmos para uma campanha que, na minha concepção, é uma campanha histórica. Eu achava que eu precisava dar uma resposta a mim mesmo, em razão de tudo que havia acontecido dentro da seleção, as contestações que aconteceram, deboches, as brincadeiras, que às vezes as pessoas fazem sem se importarem com o lado pessoal do ser humano. E isso aconteceu. Foi muito pesado tudo aquilo. Muito pesado porque as contestações foram muito grandes, as dificuldades muito grandes. E apoio realmente eu tive de poucas pessoas. E mais uma vez, muitas com o Corinthians ao longo de todo esse processo. Então, a todos aqueles que confiaram, que acreditaram, meu muito obrigado de coração. Aqueles que foram céticos, foram brincalhões, foram zombeteiros, infelizmente, eu só tenho que deixar aqui uma boa noite e um agradecimento, porque só nos motivou a crescermos, a melhorarmos e a buscarmos aí uma conquista como a de hoje, que venha valorizar todo o trabalho de uma comissão técnica, de uma diretoria e, acima de tudo, o reconhecimento pelo que o torcedor fez por todos nós. Que alívio do professor, hein? Ô, meu irmão, sério mesmo, os últimos 3 trabalhos de clube do Dorival, Flamengo, nenhum ele começou São Paulo e Corinthians. Foi tudo pela metade. Sim. Certo? Tudo pela metade. No Flamengo ele ganha a Libertadores e a Copa do Brasil. No São Paulo, pós-Rogério Ceni, que todo mundo também falava que ia brigar para não cair, inclusive eu, que achava que com a chegada do Dorival a chance de cair aumentava. O cara copou a Copa do Brasil. E esse Corinthians, que, desculpa, estava completamente desacreditado, o cara vai lá e ganha a Copa do Brasil. São Paulo e Corinthians, ele tira os dois clubes da fila nacional. De grandes clubes. Enquanto os clubes ainda seguem bagunçados, né? Porque é mais difícil. Não, muito mais difícil. Muito mais difícil. Inclusive, assim, eu acho que ele até hoje tem um buraco no São Paulo com a saída dele. O Dorival Júnior, para mim, ele é muito melhor que o Fernando Diniz, sem desmerecer o Fernando Diniz. São muito diferentes. Mas o que ele fez esse ano, eu equiparo, cara, e desculpa, eu vou equiparar Pode falar. Pelo contexto que é o Corinthians. Eu equiparo ao trabalho do Felipe Luiz. Eu acho um absurdo. Eu acho tão difícil quanto. É um baita feito. É um feito, cara. Desculpa. E assim, cara, do Flamengo você vai... Desculpa, não, você vai esperar todo ano o Flamengo brigando pra ser campeão brasileiro e sim, na final da Libertadores. No Flamengo você vai esperar isso do Flamengo. Luiz fez o que se esperava. No Corinthians foi muito É além, foda né? falar isso. Desculpa, foda. É complicado. É horrível falar isso. É complicado. Mas é fato, cara. O Flamengo investe pra isso. O Flamengo é profissional suficientemente pra isso. Cara, o Corinthians não é, cara. O Corinthians não tem nada de profissional. O Corinthians é uma bagunça. O Corinthians não paga dívida. O Corinthians não pode contratar jogador, meu irmão. Tem um ponto, Chico. O Corinthians teve O uma Dorival contratação. contratou o Vitinho, cara. O Vitinho. Que foi bem também, inclusive, uma boa contratação Você tava falando do Gustavo. Cara, o Gustavo, começo do ano, Gustavo Henrique, estava desacreditado. Sim. Cara, ele reconstruiu o Gustavo. Ele era banco. Ele voltou a ser o jogador que ele foi no Santos, cara. Não vou nem falar do Flamengo. Ele voltou a ser o jogador que ele foi no Santos. Então, assim, é um baita trabalho. Mas o Corinthians tomou 3 gols, cara, na Copa do Brasil. Cara. Isso é inacreditável. E, assim, o trabalho de blindagem do cara é incrível. Teve 2 gols no mesmo jogo. Porque né? assim, é o que a gente falou, cara. É um time que tá mais nas páginas policiais ao longo do ano do que nas páginas esportivas. São 3 bilhões de dívidas. É um presidente impeachmentado. Se você pegar todo esse contexto e tira a camisa do Corinthians e diz assim... o cara vai dizer, esse contexto tá falando o quê? Do Cruzeiro de 19? Tá falando do Santos de 24? Tá falando do Inter de 16? Todos esses times caíram. Porque o Corinthians, administrativamente, é um clube rebaixável. Né, administrativamente. Só que a grande diferença é que eu acho que ele tem profissionais que blindam e mais do que isso, ele tem uma torcida que blinda. A grande maioria a torcida do Corinthians tem uma coisa que eu chamo que ela criou uma cultura competitiva no clube. E assim, aí o Fã Esportes vai dizer, mas o Corinthians não ganhou em casa os jogos na Copa do Brasil. Mas o Corinthians, ele está de pé porque a torcida criou uma cultura competitiva. O que a torcida fez no Mineirão? Então, né? Johnny... O que a FIA fez no Maracanã A torcida do Mineirão Corinthians... foi até melhor. Nossa, a torcida do Corinthians, ela constrange quem vai.
Isso é uma cultura que se criou no clube, que apenas ela criou. E o Memphis falou na beira de campo, eles nos protegem, nos blindam. E é verdade, cara, na maioria dessas crises, todos esses times que eu falei, citei Santos, Cruzeiro, Inter, posso citar outros times rebaixáveis também, no momento de queda livre, a torcida vai junto e ela é mais um fator a puxar pra baixo. Sim. No Corinthians é o oposto, ela puxa pra cima. Eu tenho só uma discordância de você sobre o peso disso pro clube ganhar ou não. Eu acho que o Vasco vive uma situação parecida. De uma torcida hoje que, cara, ela sofre e ela faz pelo clube algo incomparável, assim, com o que o clube faz por ela. Dificilmente você vê a torcida do Vasco quebrando tudo em São Januário. É uma torcida que vai pro estádio, que tá lotando São Januário, que é menor do que a Neoquímica Arena. Mas eu acho que e que isso tá é um ao elemento lado, importante. e que tá ao também. lado o tempo inteiro. Mas eu acho que um ponto só. O Corinthians tem uma capacidade competitiva maior que os outros, porque o Inter, o Santos, o Cruzeiro, se eles fazem o que o Corinthians fazem, eles arrecadam 400, 500 milhões de reais. O Corinthians arrecada mais de 1 bi. O Corinthians tem uma torcida tão grande, uma capacidade de gerar receita tão grande, mesmo trabalhando mal, que ele consegue chegar em julho... é só pra fechar. Ele consegue chegar em julho e contratar o Memphis Depay, o Carrillo, fortalecer o elenco. Porque eu acho... A torcida do Corinthians é fantástica, mas eu acho que tem outras torcidas que fazem algo parecido, como a do Vasco faz pelo Vasco. Mas o Corinthians é esse canhão por causa da torcida. Exato. Não, mas peraí. Então Mas a gente volta a falar da torcida. Dizer só que é uma Peraí. aqui, Fiel torcida, muito obrigado pela audiência. Tá um estouro no YouTube, um estouro no TikTok, na televisão. Muito obrigado pela audiência de vocês nesse Puxeta ESPN. Você que tá no TikTok e no YouTube, deixe seu like. Deixe seu like, porque olha, esse final de temporada do Puxeta tá estilo final de temporada do Corinthians. E antes de passar a bola pra vocês, a gente falou rapidinho do Dori... Pode falar. Não, é só... Diga, o que eu quero... Eu não o Dimas tá feliz hoje, eu tô adorando, o que eu quero dizer cara. é que eu concordo... Eu concordo com o Corinthians. Vini, eu só concordo em partes. Eu acho que tem outras torcidas que pegam esse sentimento e trazem. No máximo uma. Eu só acho que... No Brasil. O Corinthians tem uma junção de fatores. Ele tem essa torcida sim, que eu concordo, só que ele tem uma capacidade, por causa do tamanho da torcida, de gerar uma receita e se salvar em momentos de desespero, que o Santos não vai ter, entendeu? É esse que é o ponto. Mas o negócio, pra mim, é que tá. A torcida do Corinthians, mais do que ter esse apoio diferenciado para ganhar, o mais importante é para evitar que perca. Isso. Porque desculpa, o Corinthians é muito raro se repetir o que aconteceu em 2007 no Corinthians, cara. O Corinthians nunca afunda de bico, cara. O avião nunca embica para baixo porque a torcida não permite. Todos esses anos estava batendo semifinal da Copa do Brasil, cara. Com que você, exatamente. Isso faz com que você consiga nas Copas focar e ter cabeça, porque você fala, cara, no Brasileiro eu não vou cair, a torcida não vai me deixar cair. E aí quando você fala do financeiro por causa do tamanho da torcida, eu entendo, mas, desculpa, um time que tá com 3 bilhões de dívida, cara, não faz a menor diferença o tamanho da torcida. Cara, mais. Qual que foi a estratégia? Risco. Qual que foi a estratégia do Augusto Melo quando ele assumiu? Não, eu vou pagar os bem. Jogadores e vou ignorar as dívidas da porta pra fora, porque eu preciso manter o meu elenco motivado. Bem, mas outros times podem fazer isso também. Então, ele tá fez certo e errado, aí é outra discussão. E ele conseguiu manter... erros à parte, ele conseguiu manter da porta pra dentro, com o trabalho do Fabinho Soldado, uma união que não se via dentro do Corinthians, inclusive com a torcida. Porque a partir da chegada do Ramon e do Emiliano lá atrás, voltou uma identificação do campo com a arquibancada que o Corinthians estava um pouquinho mais mas isso aí pra mim não é Ramon, não. Tá? Eu também não. Isso aí pra mim não é Ramon. Do elenco indo na arquibancada. arquibancada. O Chico falou antes de entrar no ar. Não é Ramon. E aí eu vou pedir não pra você Ramon. falar É a ao vivo partir aqui. do Ramon. É a partir do Ramon porque ele tava lá. É a partir de outro peguei fato. Aqui, ó, 26ª rodada. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Corinthians estava em 18º. Tá. Ele tinha sido derrotado pelo Botafogo. Rodada seguinte, Atlético Goianiense em casa. Estreia de quem? Memphis Depay. Meu irmão, o Memphis Depay, ele tá acabando. Ele foi muito bem ano passado. Tá comendo a bola, tá decidindo todo o jogo? Não. Mas você tem um vencedor. Se esse cara não fosse muito acima da média, ele não estava sendo titular da seleção holandesa até hoje. Ponto que jogando no Corinthians. O Dimas hoje jogando no Corinthians, falar... que mesmo que tem torcedor do Corinthians, talvez depois de ontem acabe isso. Tem torcedor do Corinthians que contestava o cara. Até porque tem ídolo pé, na mídia que bate nele. Toma cartão de propósito pra não jogar. Meu irmão, o cara é diferente. O cara traz uma cultura que aí você ali ao trabalho, e aí não é nem Ramondi, pra mim é do Fabinho Soldado, de tentar ser minimamente profissional numa bagunça, numa algazarra. Esse cara muda o Corinthians, cara. Esse cara, desculpa, ele chegou num Corinthians que o Yuri Alberto fazia gol e chorava. O cara tava em depressão. Era um time de derrotados, meu irmão. E aí quando você fala dessa ligação de novo com a torcida, cara, desculpa, temos fatores. um vencedor aqui. E fala Nós o que temos você falou um cara do ar. Agora eu quero enorme ouvir. aqui.
o tamanho do Memphis Depay para com o futebol Velhão, nacional. sério mesmo, é porque Quero a gente ouvir. vive, devido às inúmeras conquistas, ao tamanho da torcida, ao investimento, ao baita time que o Flamengo tem, o Palmeiras um pouco menor, num momento flacentrista. E é justíssimo. O Flamengo vai ganhar tudo nos próximos anos. Agora, o maior jogador do futebol brasileiro hoje é o Memphis Depay. Isso não se discute. Ele é disparadamente o maior. Ele pode ser ele é o melhor? Não sei, acho que não. Ele é o mais decisivo nesse ano? Não foi, mas ele é o maior, cara. Ele muda. Ele é um cara que entra na sala e você fala, esse cara é alguém. Cara, isso existe no mundo, isso existe no mundo corporativo, isso existe no mundo do futebol, cara. Faz diferença isso. Então, você passa a levar a sério um time que tem o Memphis Depay no elenco. Eu concordo com você. Faz diferença. Eu acho que só a opinião do Chico, ela se junta à minha. E eu acho que só um clube como o Corinthians, com a capacidade do Corinthians, a torcida, do tamanho da torcida e o que isso gera pro clube, teria condição de trazer o Memphis Depay. É esse que é o ponto, Mas assim. não tem o condição de trazer. Essa que é o Não. O esse Corinthians que é o consegue negócio, trazer entendeu? um parceiro que paga 70% dos O Grêmio vencimentos do trouxe o Memphis Suárez, Depay, Dimas. Tudo bem. porque o Corinthians gera pra esse parceiro uma exposição muito grande. Não, mas- e isso é um mas, mérito do Dimas- Corinthians. Parece que eu tô criticando. Não, eu estou elogiando. Não, mas eu não tô a falando. capacidade do Corinthians, Mas- através do tamanho da sua torcida, de gerar Tudo- receita. Você concorda que tudo gira em faz com torno que da o clube... torcida? Não, Então, do que você tá falando. Concordo. Mas Eu quem só- mudou a foi o única coisa Memphis. que eu discordo do Se o do Memphis não Vini- tivesse chegado, se Não, o a Memphis não única tivesse chegado, coisa que talvez eu- o Corinthians estivesse na Série B, É a meu irmão. única coisa com a que eu torcida, discordo. com tudo. A Sério única- mesmo. Duvido. Você acha impossível? Se o Memphis não tivesse vindo, a chance do Corinthians cair aumentaria drasticamente. Velho, ano passado, concordo. até aquela sequência de vitórias do Corinthians, é sério mesmo, aquela sequência que terminou o ano. Começa com o gol de falta dele contra o Atlético No meio do Paranaense. caminho teve eliminação na Sul-Americana, que o Corinthians jogou melhor, a gente tava lá, a gente viu, o Corinthians talvez merecesse ter ido pra final contra o Cruzeiro. Cara, aquilo ali deu uma girada de chave na torcida, no elenco, no clube, que, cara, o Corinthians é o melhor time do Brasil? Não é, cara, mas jogando sério, ele vai dar trabalho pra todo mundo, cara. Pra todo mundo, O velho. único ponto que eu discordei daqui é da opinião do Vini de que o Corinthians seria... Tá apontando pra você. Não, hein? que o Corinthians é o único clube que poderia ganhar nesse cenário, porque ele tem uma cultura de Talvez o arquibancada Vasco, que chegou na final. dentro do Mas estádio. só isso, Dimas. Dentro do estádio de constranger quem vai. Mas você sabe qual é o nome só disso? isso que eu Sabe qual é o nome discordei. disso? Só. Recalque. Recalque do Dimas. É recalque. Pô, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil no aniversário dele. Ah. É óbvio que ele vai ter que fazer isso. Agora, eu mandar um abraço aqui, porque a gente tá com quase 4 mil pessoas no YouTube.